Muito tem se falado sobre a Coronavac, a gente já discutiu muito esse assunto aqui nos nossos telejornais, já tiramos ali algumas dúvidas no período ali que foram feitos os testes em todo o país, inclusive em Rio Preto. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o Dr. Maurício Nogueira, médico virologista da FAMERP, que foi um dos centros de testes do imunizante aqui no estado. Maurício, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade com a gente aqui no SBT Interior. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é em relação à taxa de eficácia global da vacina. Muito se falou sobre isso, sobre os tais 50,38%. Na prática, de maneira bem didática, o que isso significa? Bom dia. Bom dia. Na verdade, o que isso significa é o resultado de um estudo. É um resultado que foi feito sob uma determinada condição, onde as pessoas expostas estavam protegidas em mais de 50% e as pessoas que tiveram Covid, foram infectadas, tiveram doença leve. Isso ficou para trás, tá? Isso acabou. Isso era o que precisava para licenciar. Agora nós não temos que olhar a eficácia, nós temos que olhar a eficiência. É vacinar o máximo possível, o mais rápido que a gente puder, para que a gente possa controlar essa pandemia. É um assunto que gera muita repercussão, muitas dúvidas, Maurício. Inclusive, a Carla Esquisato, minha colega jornalista em Rio Preto, já está com a gente na tela. Ela tem uma pergunta para você. Bom dia, Carla. Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia também ao professor Maurício. Bom, muitas pessoas também têm dúvidas, né, se a eficácia é a mesma para todos os tipos de pessoas ou varia. Por exemplo, dependendo da idade do paciente, existe alguma contraindicação, Maurício? Olha, o que o estudo mostrou é que é uma vacina muito segura para todas as idades que foram testadas, mas ainda nós não sabemos se existe diferença de eficácia por idade. Isso nós vamos analisar nos próximos meses, não no estudo, mas sim vendo o que isso acontece na população. Como eu disse, esse estudo foi uma etapa, essa etapa está vencida, agora é a hora de olhar para frente e olhar no controle da pandemia. Uma outra dúvida que sempre se tem é em relação à importância de que o maior número de pessoas se vacinem. A gente vê muita gente falando, repercutindo nas redes sociais, dizendo que não vai se vacinar e tudo mais. Para que a gente tenha realmente uma vida normal, que a gente consiga voltar a uma vida, digamos, normal, né? Quantos por cento da população precisa estar imunizado aí para que tudo volte aí no controle, que a gente consiga ter índices do coronavírus bem menores do que a gente vê hoje? Olha, esse número mágico que todos nós procuramos, ele depende de uma série de variáveis, de como está transmitindo, que cepa está circulando, que nós não vamos conseguir resumir rapidamente. Mas o fato é, nós precisamos que a grande parte da população se vacine e se vacine de uma forma rápida. Dessa forma, nós conseguiremos controlar a pandemia. A vida normal ainda não vai acontecer nesse primeiro semestre, talvez só no segundo, quando nós atingirmos uma taxa de vacinação importante. Mais importante, nesse momento agora, nós vamos ter que vacinar aos profissionais de saúde, que são de altíssimo risco, e nós temos que vacinar os idosos, que são de risco para doença grave. Controlando isso, a nossa vida começa a caminhar para a normalidade. Maurício, já se sabe se quem foi vacinado fica livre aí da transmissão do vírus? Ou seja, se eu me vacinar, eu posso não infectar os meus familiares, os meus amigos? Tem essa informação? Essa informação não foi mensurada, quer dizer, não foi avaliada no estudo, porque isso envolveria um outro tipo de estudo que demoraria muito mais tempo, mas no momento que todo mundo tiver vacinado, esse problema deixa de existir. No primeiro momento, quando os vacinados ainda forem minoria, nós ainda temos que continuar utilizando máscara, álcool, água e sabão e proteção. E sempre também o distanciamento. E professor, em relação à Coronavac, né? Quais as vantagens ou quais pontos positivos a gente pode destacar da Coronavac em relação às outras vacinas que estão sendo utilizadas no mundo? Bom, eu acho que a grande vantagem da Coronavac é que ela está disponível, as outras não. Nós temos Coronavac. Além disso, ela é uma vacina extremamente segura, é uma vacina que se mostrou eficaz para prevenir casos graves e é uma vacina, que é como chamada uma vacina de vírus inativado, é uma tecnologia muito conhecida, uma tecnologia que nós dominamos e utilizamos por anos e anos.
Ou seja, é uma abordagem segura e conservadora que vai poder ajudar a controlar essa pandemia. Agora, Maurício, uma pessoa que já pegou o Covid e no teste foi comprovado que ela está com anticorpos e anticorpos altos. Ela pode tomar vacina? Existe algum risco? Não existe risco nenhum. Eu recomendo que se tome para sempre confirmar, mas porque nós precisamos vacinar o maior número de pessoas. Na verdade, teoricamente ela já está protegida, mas não custa nada a gente dar mais uma dose se essa pessoa for dos grupos elegíveis para tomar agora. E professor, uma outra coisa que a gente teve que acompanhar muito, nós jornalistas acompanhamos diariamente, e vocês pesquisadores também, são as milhares de fake news, teorias da conspiração e tudo mais. A gente viu de tudo, até separei algumas, né, que a vacina causaria autismo, que alteraria o DNA da pessoa, que a vacina viria contaminada com o vírus do HIV. Enfim, é importante a gente mostrar o seguinte: tudo isso é balela? Tem algum fundo científico disso ou realmente é fake news só mesmo para tumultuar e atrapalhar o que a gente está vivendo? Esse é um momento, um assunto crucial. Eu brinco que nós vivemos duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia da fake news. Todas essas são fake news. Não existe o fundo de verdade. Nós estamos trabalhando, como eu disse para você anteriormente, numa vacina com uma tecnologia extremamente confiável e tranquila. Nós utilizamos no mundo bilhões de doses de vacina como essa. Então, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai mudar o DNA, nada vai acontecer. Nós vamos tomar uma vacina e nos proteger. A epidemia de fake news é uma coisa que nós temos que ignorar. A eficácia dessa vacina, Maurício, só para a gente deixar bem claro para quem está em casa, que essas dúvidas que a gente está tirando com você são muito importantes. A eficácia dessa vacina, ela serve para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, até quem tem doença, quem não tem? A eficácia dessa vacina ela foi calculada naquele grupo, ele só serve para o grupo do estudo. A gente sabe que a eficácia ou eficiência que agora que nós vamos ver vai ser muito maior que isso. Então, para toda a população, nós esperamos que tenha uma eficiência muito maior e que ajude a controlar essa pandemia. E, professor, quero pontuar com você uma outra questão que envolve essa vacina, que é toda ali aquela campanha feita por a vacina ter insumos chineses. O senhor é virologista, pesquisador, conhece a fundo muitas das vacinas. Acho importante a gente ressaltar para as pessoas que estão em casa que, independentemente da origem dos insumos, é uma vacina segura, né? E uma pergunta que eu já emendo para o senhor é o seguinte: teremos que tomar essa vacina com qual frequência? Já se sabe isso? Por exemplo, a da gripe que a gente toma todos os anos, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, a questão de insumo. É basicamente impossível você fazer alguma coisa hoje no mundo que não tenha insumo chinês. Nós estamos aqui conversando, provavelmente a câmera, o meu microfone, o meu celular, tem alguma coisa chinesa aqui no meio. A própria vacina de Oxford, da AstraZeneca, ela é feita ou na China ou na Índia. Então nós vivemos um mundo globalizado onde existem critérios de proteção para isso. A sua segunda pergunta foi em relação... Desculpa. Ao período de intervalo entre um ano ao outro, né? Exatamente. Isso é uma coisa que nós vamos responder ainda. Como você sabe, o estudo da vacina não acabou. Nós vamos continuar acompanhando essa população estudada por mais um ano. Aliás, eu só queria ressaltar, nós testamos 600 pessoas aqui em São José do Rio Preto, cerca de 300 delas aproximadamente estão no grupo placebo, e todos eles serão vacinados nos próximos dias. Nós temos vacinas já reservadas para essas 300 e poucas pessoas que estão no grupo placebo, e nós vamos continuar acompanhando eles por um ano e pouquinho, exatamente para responder essa segunda pergunta: por quanto tempo essa vacina funciona? Professor Maurício Nogueira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por essa verdadeira aula que o senhor deu aqui no SBT Interior de hoje. Com certeza voltaremos nesses assuntos aí nos próximos dias, porque tem muitas dúvidas em cima de tudo isso, mas é importante conversar com quem é da ciência, é importante conversar com quem realmente sabe o que está falando, assim como o senhor. Obrigado pela participação. Obrigado, até logo. Carlos Esquisato, também muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, que me ajudou a fazer essa entrevista com o professor aí, virologista da FAMERP.